Está no ar e o programa de hoje está sensacional, com muitas informações, muito conteúdo, assim como você já está acostumado a ver. Lembrando que o nosso programa Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabi Tai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e alegria. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. E Savoa, moda com conceito. A partir de agora, então, teremos entrevistas super legais. Fique comigo! Estamos de volta aqui com o Olhar D e hoje nós vamos trazer uma convidada que vai responder uma pergunta que vai impactar você. É verdade que a demência tem um pezinho lá, uma origem lá na disbiose? Quem vai responder para a gente é a nossa convidada, é a médica gastro e hepatologista Estela Mota. Muito bem-vinda, Estela. Cada vez que tem vindo aqui conversar conosco, ela traz um conteúdo tão rico e tão inquietante que a gente já parte para o segundo assunto. Está sendo realmente uma aula. Estela, demência, disbiose, é verdade que existe alguma relação aí? Existe, Cris, existe. Socorro. Uma relação muito íntima entre disbiose e doença degenerativa, né? Nossa. Então, só para a gente voltar um pouquinho e sedimentar conceitos. Perfeito. Então, dentro dos intestinos, nós abrigamos uma infinidade de micro-organismos, né? O nosso microbioma, que são micro-organismos vivos, na grande maioria bactérias. O microbioma, ele é interessantíssimo. Para a pessoa que é espiritualista, é um prato cheio. Ele funciona num sistema yin e yang. Bactérias boas e bactérias más. Para que o indivíduo esteja em estado de saúde, há de se ter um equilíbrio de forças dentro dos intestinos. No momento que a gente tem um aumento de bactérias nocivas ou uma redução de bactérias benéficas, a gente entra em disbiose. E aí uma gama imensa de doenças pode advir dessa questão, né? Então hoje a gente sabe que a doença degenerativa, ela é uma doença muito complexa, Cris, mas ela está ligada a algumas questões diretamente ligadas a essa questão do equilíbrio das bactérias intestinais. Então nós vamos começar então assim pela questão da vitamina B12. Hoje a gente sabe que a vitamina B12, ela tem sua absorção muito comprometida quando o indivíduo está em disbiose. E que essa B12 baixa, que é o substrato para que o sistema nervoso produza a mielina, né? Que é aquela membrana, aquela capa que individualiza e serve como uma espécie de, como que eu posso dizer, proteção entre um neurônio, um nervo e outro, não deixando dar curto-circuito, como se fosse o neurônio, ele tem o axônio, que é o seu rabinho, que é tipo um fio elétrico de cobre. E existe aquela capa protetora para que cada fio não entre em contato com o outro e não dê curto-circuito. E existe toda uma substância que isola um neurônio do outro, porque ele trabalha como uma espécie de atividade elétrica. Essa substância, que é a substância branca, que é a mielina, é totalmente dependente da vitamina B12. A B12 é o substrato principal para que haja construção da mielina. E quando a gente está com a vitamina B12 baixa, e isso acontece em condições de disbiose, a gente começa a ter um comprometimento do sistema nervoso central e periférico por uma redução de mielina. Isso pode fazer com que haja um contato indesejado entre um neurônio e outro, uma espécie de curto-circuito. E isso gera uma situação de inflamação, de estresse oxidativo, que pode estar reconhecidamente associada à questão da demência. Uma outra questão é
a liberação de neurotransmissores. Hoje a gente sabe que o neurotransmissor mais ligado à demência é o ácido gama-aminobutírico, o GABA. E esse GABA é totalmente dependente das bactérias intestinais e a sua atuação com as células de Pannet ligadas a terminações nervosas. Então, se a gente está numa situação de desbiose, a gente tem uma produção do GABA reduzida, entre outros neurotransmissores que também são importantes no processo, e essa redução de neurotransmissor pode gerar disfunção neuronal associada à demência. E, por fim, e mais importante, a questão da inflamação subclínica. Então, a gente sabe que temos as bactérias intestinais, que se há desequilíbrio e aumento de bactérias nocivas, a gente entra num estado de desbiose. Esse estado de desbiose, ele leva a uma fermentação aumentada dos alimentos e produção de gás, álcool, ácidos, toxinas. Uma toxina em especial que vem da fermentação do glúten, que é a zonulina, que vai separar as células do intestino, criando frestas no intestino, permitindo a entrada de inúmeras substâncias tóxicas, pedacinhos de bactérias, pedacinhos da capa das bactérias, que é extremamente inflamatória, toxinas, substâncias voláteis, e que uma parte desse material tóxico, que adentra a corrente sanguínea, consegue atravessar a barreira hematoencefálica, uma espécie de estrutura montada para que nem toda substância que a gente ingere ou que circula na corrente sanguínea ganhe o sistema nervoso central. Mas essas toxinas oriundas da desbiose, da permeabilidade, conseguem adentrar, gerando uma espécie de inflamação, não só nos neurônios, mas nos astrócitos e outras células importantes, e essa inflamação gerando um estresse oxidativo, uma disfunção neuronal aliada, determinante do aparecimento das doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer e outras. Agora, desbiose, pelo que tu nos fala, então, é esse desequilíbrio. Mas se muitas pessoas seguem lá aquela medicina ortodoxa, né, aqueles médicos que muitas vezes já vêm lá da família, enfim, que não atenta muito para esse equilíbrio das bactérias. Então, ela não cuida desse equilíbrio das boas e das más. Tem como nós sabermos qual o percentual de pessoas no mundo ou no Brasil, não sei, que devam ou que provavelmente tenham desbiose? A gente desbiose em maior ou menor grau, toda pessoa vai ter em algum momento da sua vida. Certo. Né? Quando usou antibiótico, é uma coisa muito fugaz e transitória, há uma tendência da microbiota se recuperar rapidamente, traumas emocionais, sedentarismo, alimentação muito estimulante das bactérias nocivas, então as comidinhas dos tamagotchis ruins, frutose, lactose, adoçantes, coisas artificiais, o próprio excesso do glúten, a falta de alimentação que nutre as bactérias boas, enfim, todos nós passamos por altos e baixos na nossa microbiota ao longo da vida. Certo. Mas tem algumas pessoas que têm uma espécie de defeito de fábrica, né? Que foi lá na formação de microbiota. E outras que cuidam muito mal da sua microbiota, cultivam pouco as suas bactérias boas e alimentam muito suas bactérias ruins. Então, essas pessoas, elas caracterizam mais ou menos 20% da população. A gente acredita que 15 a 20% da população, nesse momento no mundo ocidental, esteja enfrentando uma situação de desbiose mais acentuada. Então, estão sob risco de desenvolvimento de inúmeras doenças autoimunes, câncer, doença cardiovascular, mas também a doença degenerativa. A doença degenerativa está aumentando no mundo inteiro, como outras, a própria doença alérgica, autoimune dependente da microbiota, em função do estresse, do sedentarismo, dos químicos usados na alimentação, do fato da gente adoçar, a doçura artificial hoje, ela é toda feita com xarope do milho transgênico, né? Um aprimoramento da farinha para que ela seja mais produtiva para poder alimentar essa população enorme do mundo. A tecnologia de alimentos evoluiu, mas às vezes não tão da maneira ideal
acessível. Sim. Então, nós temos que pesar entre alimentar essa população imensa de uma forma barata e produtiva, enfim, ter uma grande produção de alimentos e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta a consequência das atitudes adotadas para isso, né? Sim. Então, é um equilíbrio muito difícil até para as pessoas que trabalham com tecnologia de alimentos, os agrônomos, enfim, a gente sabe, não é fácil essa questão. Mas tudo isso vai atingindo, então, a falta de exercício, o estresse, as modificações do alimento, o tipo de nascimento, o uso excessivo de antibióticos, né? Todas essas coisas vão mexendo com a nossa microbiota e fazendo com que, em alguns momentos, mesmo quando a gente não tem um defeito de fábrica, a gente esteja sob risco dessas doenças. E por isso também está aumentando muito a doença degenerativa. Sim. Quer ver uma coisa muito linda, Cris? A musculação, que hoje é a base da modulação intestinal, ela não só aumenta a produção de dopamina, que é muito importante para o funcionamento cerebral, um neurotransmissor do bem-estar emocional, no sentido de estar motivado, ativo, né? A atenção, a memória, a dopamina é muito dependente da movimentação do intestino. A musculação aumenta uma sessão de atividade física, de força muscular. Aumenta 30% a 40% a produção de dopamina. E isso dura 5 a 7 dias. Então, tu imagina que a pessoa que faz atividade física, 3, 4 vezes ela por vai semana. acumulando dopamina. Perfeito. E que isso é muito benéfico para a nossa memória e atenção e ajuda a nos proteger da doença degenerativa. Mas mais do que isso, o que eu gostaria de falar é de uma outra substância que é produzida na musculatura quando estressada, que é a irisina. A irisina é uma espécie de neurotransmissor, de substância, que quando está reduzida, ela está associada a mais doença degenerativa. E ela é muito mais produzida quando a gente tem um trabalho de força muscular regular, ou seja, faz atividade física regular. Por isso que o exercício físico é um grande protetor da doença degenerativa, não só pela melhoria da microbiota, pela liberação maior de neurotransmissor e pela liberação maior dessa substância irisina. Então, isso é medicina integrativa, quer dizer, está tudo integrado, né? Sim. Então, o comportamento do paciente, o paciente é sócio no tratamento da sua doença. Ele participa e é parte importante do seu tratamento. Isso é o conceito de medicina integrativa. Se tu for olhar nos dicionários, ela vai dizer que é aquela medicina onde o paciente participa do tratamento. Faz porque a parte dele. Tem essa parte importantíssima de atividade física, de alimentação, né, de controle dos estressores. Agora, enfim. Do ponto de vista de neurotransmissor, então de microbiota, se nós pudermos dar uma sugestão para as pessoas de qual atividade física, eu acho que tu já acabou de dar a resposta, mas só para nós confirmarmos, qual atividade física, se ele tiver que escolher uma, é aquela que vai dar o melhor resultado para ele? Então, isso é muito comprometedor, né, Cris? Tu sabe que daí eu posso me indispor com vários outros treinadores físicos, enfim. Isso não está 100% claro, né? Até a Federação Brasileira de Gastro, ela tem uma postura muito, digamos assim, não comprometedora. Ela diz atividade física de força muscular. Certo. Mas hoje a gente sabe, foi publicada uma meta-análise lindíssima sobre a musculação. A musculação acima dos 65 anos, ela é capaz de reduzir a mortalidade em 20% a 30%. Hoje a gente sabe que a musculação nas mulheres pós-menopausa, então a musculação pós-menopausa nas mulheres é uma maneira muito boa de tratar os sintomas do climatério. Tanto a parte emocional quanto a parte metabólica, de resistência insulínica e a própria parte da desbiose, porque hoje a gente entende a menopausa como uma desbiose aguda. A queda do estrogênio abrupta gera esse desequilíbrio com o aumento de bactérias nocivas, né? Então, houve esse trabalho lindo da musculação, que ela aumenta a produção de irisina e ela tem uma capacidade de proteger a doença degenerativa do sistema nervoso central, né? Então, a gente fica com essa questão, hein? Um trabalho gigantesco que está sendo fracionado em vários pedacinhos, né? São publicações muito lindas, mostrando que é uma modalidade de exercício
muito interessante, principalmente nas mulheres pós 50 anos e nos homens após 65 anos e na população em geral. E tem essa capacidade protetora, né? Tanto da doença degenerativa quanto da morte por câncer, doença cardiovascular e doença autoimune. Quer ver um trabalho lindo que foi até falado muito por aquele treinador global, Alex Atala? Sei, que era fantástico, né? Existe um trabalho lindo que mostra que a força do agachamento tem uma relação direta com a doença degenerativa. Aquele paciente que não tem força de agachamento, ele tem uma chance muito maior, comprovado estatisticamente, de ter uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Gente, essa foi para lacrar, para terminar. Ou seja, amiga e amigo, agache na academia. E agachamento, como todas as outras práticas da atividade física, com o treino, com a insistência, com a técnica, com um bom professor, a gente consegue. E ele não faz bem só para isso, como se já não fosse motivo mais do que o suficiente, mas também para a perna, para o bumbum, para o abdômen. Olha, doutora Estela, eu estou assim muito impactada com todas as informações que tu tem nos trazido. E eu fico muito feliz de nós podermos levar um conteúdo tão consistente, tão necessário para a nossa população. Então, nós vamos continuar nas próximas entrevistas, trazendo sempre aqui a Estela Mota para falar com a gente. Muito obrigada por ter compartilhado de forma assim tão didática, tão interessante, tão agradável todo esse conhecimento, viu? É um assunto muito curioso, né, Cris? Sim, eu amei. Muito diferente. Arrasou. E apaixonante. Apaixonante. Minha colega de academia, ela. Vamos agachar mais na próxima semana. Agachamento. Muito agachamento para nós. Obrigada, viu, Estela? Olhar D, volta já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Voltamos com o programa Olhar D e hoje nós vamos falar sobre remodelação corporal e emagrecimento saudável. 10 entre 10 pessoas buscam essa pauta e querem esse tipo de procedimento, já que estamos aí em torno de 70, até menos dias nessa contagem regressiva para o verão, quando a gente começa a colocar mais o bracinho de fora, a perna, o bumbum, aquela preparação para piscina, praia, férias. E para isso nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Karina Brikowski, lá da Genki Saúde Estética, que hoje vai falar para a gente, em primeiro lugar, muito
muito bem-vinda. Que bom contar contigo sempre. Obrigada, Cris. Viu? É um grande prazer estar aqui contigo. Igualmente. Doutora Karina, eu gosto muito desse teu protocolo aí, remodelação corporal. Tudo que a gente quer, remodelar o nosso corpinho, tira dali que está muito, coloca ali onde tem pouco, arredonda, empina, e também a questão do emagrecimento saudável. Como é esse protocolo? Bom, esse protocolo, então, chama-se remodelação corporal e emagrecimento saudável. Nós preconizamos na Ginkgo, além da estética por si só, primeiro que a gente quer desconstruir padrões, né, Cris? Nós somos únicas e aí que tá o bonito, né? Ótimo. A individualidade e o diferente. Sim. E o segundo ponto é a saúde, né? Sim. Então, a gente não está falando aqui num emagrecer no sentido pejorativo e não estamos puxando para esse lado negativo. De crítica Cada um é como gostaria de ser. Perfeito. E nós estamos trabalhando, então, nesse momento agora, a remodelação corporal e o emagrecimento saudável, buscando qualidade de vida, buscando autoestima. A gente pode estar sempre se melhorando. Exatamente. Né? Então, essa remodelação corporal, ela inicia com a primeira coisa é uma consulta nutricional com uma nutricionista, lógico, onde é feito todo um detalhamento, né, com exames de sangue, com a bioimpedância, né? Então nós vamos ver todos os níveis séricos, como é que a pessoa tá, como não está, e a partir disso a gente vai fazer então a pesagem, medida, né? A gente mede pregas de gordura e a gente faz todo um estudo para ver como essa pessoa está. Fotos também? Fotos, sim, fotos, né? A gente trabalha, então, a gente vai medir, a gente vai tirar fotos, vai fazer a bioimpedância e vai fazer todo uma anamnese, certo, né? Certo. A partir daí, a nossa nutricionista vai entrar, então, com uma dieta adequada para o biotipo, para aquele tipo da pessoa, enfim. Né? Certo. Levando em consideração o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Então é feito os seus hábitos, um plano nutricional. Certo. E aliado a isso, a gente vai entrar então com a fisioterapia, com a dermatofuncional, né? Perfeito. A gente pode associar, então, falando em remodelação corporal, a gente pode utilizar várias técnicas. Certo. A gente pode usar a mesoterapia, que vai atacar a gordura localizada. A gente pode usar a crioterapia, onde a gente vai também trabalhar a gordura localizada. Nós podemos associar, então, no caso de uma remodelação glútea, né? Por exemplo, a gente já falou num programa anterior sobre a remodelação glútea, mas eu vou falar hoje sobre a remodelação abdominal. Perfeito. Sabia, Cris, que a gente pode fazer a remodelação abdominal? Sabe aquela barriguinha flácida? Não sei, nunca tive, então. Ai, Cris. Mas a gente pode trabalhar, isso então... incomoda, por exemplo, as mulheres ganharam um bebê, ou então tiveram um processo de ganho de peso, depois emagreceram, ficaram com aquela barriguinha flácida. Ou são pessoas que têm algum grau de obesidade, realmente. E o abdômen, ele é complicado, né, doutora Karina? Porque toda roupa marca. Isso. Ninguém está satisfeito com o seu abdômen, Outra coisa, né, Cris? Até o próprio envelhecimento, né? Vou contar a história para vocês do colágeno, né? Sabe a história do colágeno? Não, conta. O colágeno é assim, são os fibroblastos que produzem o colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo, certo? Só que até os 25 anos nós temos uma produção, uma fábrica bem atuante de produzir colágeno. Sim. E depois dos 25 anos a gente tem um platô onde estabiliza e depois começa o decréscimo da produção de colágeno. Já com 25 anos a partir isso? A partir de 25 anos. Tá? A fábrica começa a trabalhar meia boca, assim, devagarinho, um ritmo de tartaruga. Então, o que vai acontecer? Flacidez, né? Então, a gente começa a viver com a quantidade de colágeno que foi estocada até aquele período. E acaba quando acaba. Exato. O que nós vamos ter que fazer agora? Dar um jeito de repor esse colágeno. Né? Perfeito. O que nós podemos fazer? Os bioestimuladores de colágeno. Os mesmos que são feitos na região da face, né? É o mesmo bioestimulador? É o mesmo bioestimulador. E aí a gente vai fazer, então, em abdômen, né? Eu posso bioestimular colágeno aonde? Remodelação corporal. Nos braços, né? Eu posso fazer remodelação corporal
no pescoço. O que entrega muito a idade das pessoas é o pescoço, né? O pescoço é um problema, viva o lencinho. Então, a gente pode trabalhar toda essa questão. Então, essa remodelação corporal, a gente vai conversar e vai perguntar: qual é o teu desejo? O que te incomoda? Perfeito. Né? Não é o que eu vejo, e sim o que tu vai me dizer. Exato, isso é muito E aí importante. a gente vai trabalhar, então, nessa remodelação corporal, aliado, então, aos bons hábitos de alimentação da nossa nutricionista. Esse protocolo de remodelação corporal e emagrecimento saudável, ele dura 6 semanas, tá? Que seria a parte 1. Né? Tá. E aí quem quiser continuar. Outra coisa, quando a gente emagrece, né? Quando a gente perde peso, perfeito. a gente tem que manter esse peso por um período. Porque daí depois a gente emagrece. O que vai acontecer? O efeito sanfona. Sim. Né? Sim. Então tu faz aquela dieta e emagreceu 10 quilos. Agora eu tô ótima. E para. Isso, para os bons hábitos, para os procedimentos, aí que a memória acontece? do corpo chama aquela gordura de novo. Sabe por que a gente acumula sempre gordura abdominal, gordurinha? Porque essa gordura que a gente armazena no nosso corpo é uma reserva que o nosso corpo entende que, se precisar, ele vai ter um estoque, uma sobrinha ali que vai utilizar. Nós não precisamos mais disso, né? Porque antigamente a nossa espécie tinha que caçar, tinha que colher frutos, né? E não era todo o tempo que tinha frutas e frutas disponíveis. Ficava um período sem alimentação. Exato, que se caçava e tinha sempre que. Então, nosso corpo, ele evoluiu, mas ainda nós temos resquícios de armazenar essa reserva agora, indesejável, que é a gordura localizada. Sim, e as pessoas lutam muito contra isso e às vezes tomam todos os cuidados e ainda assim tem algumas que ficam. A flacidez que tu fez referência, que realmente muitas pessoas emagrecem e aí dizem, tá, e agora? Tô flácida, era até melhor antes porque com a gordurinha eu tava mais durinha. Pra flacidez, esses tratamentos são bem eficientes? São muito eficientes, né? E como eu já falei em outras vezes, eu gosto de associar, então, a gente fazer uma preparação para receber o estimulador de colágeno, a gente acompanhar essa cliente, né? Não é assim, veio, fez o estimulador e nunca mais viu, né? Eu gosto de ligar no outro dia para saber se tá bem, se não tá bem, ter um acompanhamento. Eu acho que esse é o diferencial, né? Tu tratar a pessoa como você gostaria que fosse tratado. Faz né? uma diferença gigantesca. Faz uma diferença gigantesca. Agora, essa pessoa, por exemplo, o tratamento, tu falaste que esse dura em média 6 semanas, mas com que frequência a pessoa volta a ser avaliada? Nós, quando fizemos esse protocolo, ela é avaliada toda vez que ela vai ao nosso encontro. Que é para ir tendo essa comparação dos resultados, né? A gente faz a pesagem, assim, a gente não vai medir e pesar todos os dias, né? Mas a balança é importante, né? Sim. Porque a gente está trabalhando o corporal e a pessoa vem, ela não pode ter ganhado peso. Se ela ganhou peso é porque ela não fez a parte dela. E aí o resultado vai ficar alterado. Exatamente. Né? Agora, então é bem legal isso, né, gurias? Porque a gente faz um comprometimento, a gente faz um termo de compromisso, onde a pessoa se compromete a entrar no protocolo, né? Perfeito. A fazer a dieta. Claro, pode acontecer algum óbito, se surgir um aniversário, uma festinha, alguma coisa. Mas o ideal é que ela tenha esse compromisso. Para chegar lá ao final das 6 semanas, a gente ter um resultado bem interessante. Agora, quando a pessoa começa a perceber o resultado, esse é o maior motivador, né? Aí ela quer cada vez mais cumprir o protocolo, não faltar o seu atendimento. Começa a servir aquela roupa, começa a ficar bonito, né? A gente tem agora um Réveillon chegando, né? Isso. A gente tem, agora em novembro já começam os Réveillões antecipados, né? E formatura, gente, festas, né? E nada melhor que a pessoa colocar uma roupa, poder escolher a roupa pela beleza da roupa e não pelo que serve nela, né? Outra coisa, a remodelação corporal não é simplesmente você perder peso. E você perder peso e perder medida, né? É tu diminuir a cintura, diminuir, né? Então, isso que é o legal. Aí tu começa a se sentir melhor. A autoestima. O que eu acho mais legal de trabalhar com essa questão, assim, Cris, não é só a questão de remodelar o corpo e emagrecimento saudável. Claro que isso é muito importante. Claro. Mas a gente vê a pessoa mais feliz. Nossa. A pessoa começa a se arrumar melhor. As mulheres, né? Claro. Não que um homem não possa fazer, mas ela se sente melhor, se olha no espelho, né? Começa a colocar roupas mais ousadas, aquele vestido. Quem nunca comprou uma calça? Eu vou usar quando eu emagrecer, né? Só tem esse número, vai ficando ali, né? naquele armário. Quem nunca, né, Cris? Quem nunca? Então, agora é o momento, né? Exatamente. Pra gente
dá o primeiro passo. E assim, a flacidez, então, para aquelas pessoas que emagreceram, tu já nos respondeu com um tratamento bem efetivo, e para aquelas pessoas que estão em processo de emagrecimento, estão indo lá no seu endócrino, tomando medicação, estão indo na sua nutricionista, aquelas pessoas que estão neste processo, o tratamento, esse protocolo, ele ajuda, ele anda de mãos dadas? Anda de mãos dadas, porque a gente pode trabalhar também, nós temos lá as massagens drenomodeladoras, nós temos lá também o método Renata França, que agora todo mundo quer, que é uma técnica especializada, né? Ele mistura uma massagem modeladora com uma drenagem, ele faz, né? É um método específico da Renata França. Nós temos lá também a questão do Pilates, né? Então, assim, para trabalhar também toda a musculatura, né? Nós temos as massagens relaxantes e terapêuticas, né? A massagem por si só, ela traz saúde, né? Porque se eu pensar, né? Primeiro, ela alivia dores. Segundo, ela melhora a circulação, né? Ela aumenta o metabolismo corpóreo, né? Então, assim, a gente tem um benefício de todos, né? Os nossos... de todas as nossas células do nosso corpo. Melhora a pele, né? Então, assim, essa remodelação... Humor, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá no nosso espaço, na segunda-feira, a gente tem as drenagens linfáticas. Tudo aquilo que tu comeu, exagerou no final de semana, tudo, né? Na segunda-feira, drena-se. Né? Então já começa a semana num outro... Se readequando ali. Ali. Agora, o Pilates, né? Eu notei que tu teve essa preocupação de ter o Pilates ali dentro da clínica. Isso. De que forma, com que relevância tu entende o Pilates em paralelo a todos os outros procedimentos? Olha, às vezes a pessoa vem até nós e diz, a minha barriga tá muito grande, enfim. Às vezes é uma questão postural. Tu entende? Sim. Como a pessoa vai se posicionar posturalmente, eu posso ter essa má postura e aí eu vou ter um abdômenzinho mais projetado. O Pilates, ele só vem... A gente sabe que na literatura fala assim, o Pilates não faz você perder peso. Só que o Pilates, ele tu queima calorias. Certo? Sim, claro. Então eu não posso dizer que não vá perder peso, porque você vai estar se exercitando e vai estar queimando ATP, energia, calorias, né? Então, é interessante nesse aspecto. Outro aspecto interessante é a questão postural. Nós vamos estar trabalhando o alongamento dos músculos, nós vamos estar trabalhando, então, a questão da respiração. Então, ele também vem junto. Outra coisa, para quem não está fazendo atividade física, uma boa sugestão é começar um Pilates, né? Aí tu vai evoluindo. Quem já está fazendo musculação, frequentando academia, é muito interessante associar, porque a musculação, ela trabalha a hipertrofia muscular, né? Então, a hipertrofia, aumentar músculo, ganhar massa magra, né? Então, tem tudo a ver com o nosso protocolo de remodelação. O que o Pilates vai fazer? Ele vai alongar aquela fibra muscular. Então, é bem interessante a gente fazer intercalar, né? Então, um dia faz academia, faz a musculação, ou faz o treino de força, ou faz o Pilates. E no outro dia, então, faz o Pilates, né? Perfeito. Intercala, fica fantástico. Não, perfeito. Doutora Karina, adorei aqui as tuas orientações. Já terminou, Cris. Já terminou, é que o assunto é tão bacana, né? Nós falamos durante todo esse mês de tantas técnicas corporais para essa remodelação corporal, até a palavra sonoramente é bonita, emagrecimento saudável, que não é aquele emagrecimento a qualquer custo, que você vai adoecer, baixar a imunidade. Então, muitíssimo obrigada, já fica o convite para que tu venha outras tantas vezes, porque tu trouxe um conteúdo extremamente enriquecedor. Muito obrigada. Obrigado, Cris, foi um prazer. Este foi o programa Olhar D de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem muito mais conteúdo e informação para você. Lembrando que Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial.
Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Savoie, moda com conceito. Espero você amanhã no mesmo horário. Até lá!